Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele, nós iremos apresentar os resultados referente ao mês de novembro e falar também um pouco aí de cenário. Inicialmente, nós gostamos de apresentar aqui o cenário global, né? E depois passar um pouco aí no cenário doméstico. Na parte global, nós observamos aí no mês de novembro uma redução na taxa de juros americana, né? Que ela chegou no pico aí de 4,99 no meio de outubro e caiu para 4,33 no fim de novembro. E esse movimento ele favorece o fluxo para mercados emergentes como o Brasil. Por quê? Porque o dinheiro ele fica mais barato nos Estados Unidos, né? E aí o investidor ele decide correr mais riscos em outros mercados como o Brasil. Então ele prefere resgatar o dinheiro lá nos Estados Unidos e aplicar em mercados emergentes como o Brasil. E isso favorece, porque a entrada de recurso, principalmente estrangeiro, no Brasil, ele favorece tanto a bolsa de valores, que a gente vai observar que subiu bastante em novembro, como o mercado também de títulos, né, títulos públicos, que o americano ele também compra títulos públicos. Então foi um mês bem positivo para o mercado nacional, também por conta disso, né, dessa redução de juros aí no cenário americano. A Europa, os efeitos da política monetária lá, eles estão mais suavizados, eles estão fracos, vamos dizer assim, né? E a inflação, ela já está mais controlada, né? Ela vem apresentando aí surpresas positivas, ela está sendo mais controlada do que nos meses anteriores, o que também é uma notícia boa, né, para os mercados como um todo. A China que está um pouco estagnada, né? Vem demonstrando aí uma aceleração mais fraca, né, apesar dos esforços aí do governo, através de estímulos monetários, fiscais e de créditos, ela vem apresentando aí uma aceleração menor do que o normal, né, para a China. Aqui nós observamos aqui uma perspectiva para o PIB, né, Produto Interno Bruto do mundo, né, aqui os Estados Unidos, China, a Europa, a área do euro e o PIB mundo. O que que a gente pode observar? Que o PIB ele tem uma perspectiva de fechar positivo em 2023, porém ele vem em uma tendência de queda aí para 2024, tanto nos Estados Unidos, tanto na China quanto no PIB mundial. Só na Europa que apresenta aqui uma melhora no PIB, mas também porque o PIB de 2023 que deve vir muito fraco, né, na zona do euro. Mas é importante relatar que aí para 2023 o fechamento do PIB ele vem forte aí, exceto na Europa, mas o PIB mundo, China, Estados Unidos, ele vem fechando bem positivo, diferente do que vinha se apresentando aí no início do ano. A inflação aqui ainda nos Estados Unidos e área do euro, né? Ela vem apresentando uma tendência de queda, ela deve fechar em 2023 em 5,5 e 3,4, e 2024 deve fechar menor ainda em 2,3 e 1,6. E a taxa básica de juros também, ela deve cair aí no ano de 2024. Tanto o juro americano quanto na zona do euro. O juro americano, que em 2023 está em 5,50, deve fechar 2024 em 4,75. Alguns economistas acham que até menos aí, dependendo de quando iniciará os cortes na taxa de juros americana. Falando aqui agora de cenário Brasil, né? O Copom ele cortou e houve um corte de 0,50 na nossa taxa Selic, e nas próximas reuniões também devem ocorrer aí esse corte de 0,50 na taxa de juros, que é a nossa taxa Selic, a taxa mãe, vamos dizer assim, do mercado. A inflação ela vem reduzindo também, a inflação no Brasil, a gente deve fechar a inflação aí abaixo de 4,75, que é o teto da meta, né, para o ano. Então, a gente não vai ficar na meta, mas também não vai ultrapassar o teto da meta. Deve ficar aí em torno de 4,60. O que preocupa ainda, né, é a parte fiscal, que o governo ele desistiu de alterar a meta de déficit zero para 2023, mas para o ano que vem espera-se que isso ocorra. Aqui uma perspectiva para 2023 e 2024, aqui o PIB, como eu falei, no Brasil, para 2023 deve fechar próximo aí de 3%, desemprego 8%,
câmbio 4,90, a taxa Selic 11,75. A taxa Selic para 2024 deve cair aí para algo em torno de 9,25 e a inflação, como eu falei, deve fechar abaixo de 4,75, em torno de 4,60, para 2024 em torno de 3,90. E aqui a perspectiva de queda para a taxa Selic, né? A taxa Selic deve ocorrer aí quedas de 0,50 nos próximos meses, deve fechar aí, como eu disse anteriormente, o ano de 2024 aí em 9,25, né? Estamos aqui no patamar de 11,75, dezembro de 23, né? 11,75. O próximo corte de 0,50 deve ir para 11,25 e assim sucessivamente até chegar aí nos 9,25. Aqui nós trazemos a rentabilidade de alguns benchmarks de renda fixa, né? Nós sempre trazemos essas informações que são importantes. O que é importante a gente observar aqui? O CDI, que é onde parte dos nossos recursos elas estão aplicados. O IMA B5+, que são também os títulos atrelados à inflação, os títulos longos, com mais de 5 anos. E o IMA B5, que são os títulos mais curtos, títulos atrelados à inflação mais curto, com menos de 5 anos. O que a gente observa? No mês, todos foram positivos. Isso é um indício que nosso plano deve ter rentabilizado. Mais para frente a gente vai apresentar a rentabilidade, mas só de observar aqui os benchmarks, a gente pode prever aí uma rentabilidade positiva dos nossos planos de benefício, porque nossos ativos, grande parte deles são ligados a esses benchmarks aqui. E no ano, né, também todos os benchmarks de renda fixa foram positivos, né? O CDI aqui em 12,04, aqui nós estamos falando no ano até novembro, tá? Estamos falando aqui do CDI em 12,04, IMA B5 mais 14,75, o IMA B5 10,51. Então isso aqui tudo puxa a nossa carteira também para cima. Na parte de bolsa, né, o mês de novembro ele foi bastante positivo para os ativos de renda variável, né? O Ibovespa ele fechou em torno de 127 mil pontos, né? A perspectiva nas reuniões anteriores, o preço-alvo, na verdade, era de 127 mil pontos. O preço-alvo agora foi alterado para o final de dezembro para 141 mil pontos, porque nós chegamos aqui nos 127 mil. A bolsa em novembro fechou em 12,54, o Ibovespa, como a gente pode observar. Todos os índices de risco eles foram positivos, então o mês de novembro ele foi um mês muito positivo, né, para os mercados nacionais. E no ano de 2023 aqui também todos estão positivos, né? O que está perdendo um pouquinho mais aqui para os demais é o índice de small caps que está em 9,41, mas os demais aqui todos acima de 10%. E aqui o retorno de alguns índices de mercado, como eu disse, o Ibovespa ele foi o destaque do mês, né? O IMAB também se destacou positivamente e o CDI. Apenas o dólar que fechou negativo e o ouro, que nós não temos em carteira. Dólar nós temos ativos no exterior, afeta um pouco, né, a queda do dólar também os nossos investimentos no exterior, mas não chegou a afetar a ponto de rentabilizar negativamente nossos planos. Aí aqui partindo para a rentabilidade, os resultados do mês de novembro, né? Nós observamos aqui que o plano CD, Equatorial CD Arrojado, ele teve uma rentabilidade muito boa no mês, né? De 5,78. Tudo isso aqui por conta do fechamento da bolsa positivo, do Ibovespa, como eu falei, que foi de 12,54, e também dos títulos longos, né? Que ele possui títulos mais longos que os demais planos, e aí os títulos longos eles rentabilizaram um pouco mais em novembro. Ele se destacou aqui no mês de novembro, né? Mas os outros planos e perfis também, todos renderam acima da meta, todos renderam positivamente. O CD moderado 2,78, o CD conservador 1,16, CD Alagoas também 2,57, CV Piauí 3,41. Então, todos os nossos planos e perfis em novembro, perdão, foram positivos. Isso foi muito, muito, muito bom. Diferente dos últimos 3 meses, né, que a gente vinha apresentando, principalmente no Arrojado, uma rentabilidade menor, até negativa, por conta do cenário de estresse. O mês de novembro ele recuperou aí esses últimos 3 meses perdidos. Em 2023 também, todos os nossos planos e perfis eles estão acima das suas metas, né?
O destaque aqui para os perfis, né? Perfil conservador 12,45, moderado 12,81 e arrojado 12,73. Aqui estamos falando de 2023, de janeiro a novembro, né? Falta ainda o mês de dezembro, que vem caminhando bem também, positivamente. A gente deve fechar também dezembro no positivo. Em 12 meses, da mesma forma, todos os nossos planos e perfis acima das metas. 24 meses também, estamos acima das metas em todos os nossos planos e perfis. 36 meses, ainda nos planos de maior risco, né, que são o Equatorial CD, CD Alagoas e CV Piauí, estamos um pouco abaixo, porque ele pega um período mais longo, e nós tivemos aqui o período que a gente já sabe lá atrás que foi afetado pelo Covid, pela guerra da Ucrânia e todos aqueles fatores que nós já falamos em vídeos anteriores, que acabam afetando aqui a rentabilidade desses planos que possuem um pouco mais de risco na carteira. Aqui nesses gráficos nós apresentamos as rentabilidades por segmento, né? Então aqui nos planos BDs a grande maioria alocado em renda fixa, né? No Equatorial BD tem um pouquinho de renda variável, a renda variável foi muito boa, o nosso fundo ele rendeu 12,27 no mês, né? Então foi muito positivo. Aqui no Equatorial CD, o CD moderado, todos os nossos segmentos foram positivos, né? É, Destaque aqui para a renda variável local, o investimento no exterior também, apesar do dólar ter caído, o investimento no exterior ele foi positivo, né? O CD arrojado também, o mesmo destaque na parte da renda variável exterior. Teve um destaque também na renda fixa, que rendeu bastante, porque, como eu falei, os títulos longos, eles estão mais concentrados no arrojado, e os títulos longos eles rentabilizaram mais esse mês. E o conservador, ele acompanhou basicamente aí o CDI, né? E foi positivo, que ele só tem renda fixa. Aqui os demais planos, BD Alagoas também se destacou aqui a renda variável, CD Alagoas também, né? A maioria dos planos aqui como destaque a renda variável, BD Piauí, CV Piauí. E aqui a atribuição de performance, é o que cada segmento contribuiu para a performance do ano daquele plano. Então, nos planos BDs, a principal atribuição de performance, o que mais atribui performance ao plano é o segmento de renda fixa, nos planos BDs. Né? Por mais que tenha renda variável, como por exemplo o BD, Equatorial BD, possui um pouco de renda variável, mas o que contribuiu mesmo para a rentabilidade do plano foi a renda fixa, em 10,31. Quando a gente passa aqui para os planos de Alagoas e do Piauí, a gente observa que a renda variável aqui no CD Alagoas, ela também tem uma contribuição positiva de 1,22, né? No caso do CV Piauí, 2,40 a renda variável, e o BD Piauí também 0,80, mas a grande parte também vem da renda fixa. Aí quando a gente parte para os nossos perfis, né? A gente observa o plano CD moderado, Equatorial CD moderado, que ele tem uma contribuição aqui do imobiliário, muito positiva também, de 2,84, a renda variável em 1,62, mas também a renda fixa vem forte aqui, até porque a renda fixa é a grande parte dos recursos de todos os planos, né? Com 6,60. No arrojado, também 6,60 na parte de renda fixa, mas a parte de renda variável ela teve uma participação maior que os demais, porque esse plano, esse perfil, ele tem mais renda variável, né? Então, dos 12%, 12,73 de performance do ano, 4%, 4,71 veio da renda variável. Aqui é a parte de alocação, né? Os nossos planos BDs, grande parte, como eu falei, são alocados aqui em renda fixa, a gente não mexeu. CELPOP e CELPA-R também, grande parte aqui alocada em renda fixa. O Equatorial BD, ele já tem um pouquinho de diversificação, tem um pouco de renda variável, né? O CD Alagoas também já é mais diversificado, tem renda variável, tem investimento estruturado, a parte de renda fixa ela é menor. Nós também não fizemos nenhuma movimentação nesses últimos meses. O BD Piauí também já é mais diversificado um pouco, o CV da mesma forma, com um pouco mais de renda variável, investimento estruturado. E na parte aqui dos perfis, a gente observa o CD moderado, que ele já é bem mais diversificado. Ele tem cerca de 10% de renda variável, 11% de multimercado, 7% imobiliário
e 6% de operações com participantes e 4,30% de investimento no exterior. Já o arrojado, ele já possui bem mais renda variável, cerca de 30%, né? 9,68% na parte de investimento estruturado e 7,86% aqui em investimentos no exterior. O conservador, ele possui 100% das alocações aqui em renda fixa. Então, na parte de apresentação de resultados seria isso. Convido a vocês a compartilharem esse vídeo. É muito importante que todos os participantes tenham acesso para saber um pouco mais da EQTPrev, entender um pouco mais sobre onde seu dinheiro está sendo alocado. No mais, eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigado.